Obrigada. Então, um bom dia para todos, todas e todes. Hoje, dia 15 de fevereiro de 2025, é o nosso primeiro encontro do Círculo de Estudos e Pesquisas Freirianos de 2025. Com muita alegria que eu começo o ano com vocês aqui, né? Eu sei que sábado é difícil, gente, para mim também. Às vezes eu penso, mas por que tem que ser sábado? Porque a gente já tem tantas coisas ao longo da semana, mas a hora que eu estou aqui, eu acho que valeu a pena. Então, eu espero que assim também seja para vocês, que tenha a mesma relação com esse encontro, né, que não seja uma relação de obrigatoriedade, mas seja também uma relação de estar, porque isso faz parte de um processo que a gente entende importante, com pessoas que a gente reconhece, admira, então é muito bom estar com vocês, de verdade, assim. Tive férias durante esse tempo, que fazia muito tempo que eu não sabia o que, que era tirar férias, assim, de 30 dias e ter... Nossa, é muito bom. E em período também, porque as pessoas falavam, a gente não vai percebendo, né, o quanto isso vai corrompendo as relações cotidianas, assim, de não ter férias também com a família, porque aí cada um tinha num período, eu nunca tinha junto, enfim. Então foi muito bom, eu descansei muito, eu acho que realmente a gente não pode entrar nessa máquina que vai achando que a gente não tem que parar, que a gente não tem que descansar, que a gente não tem que ter férias, porque isso faz parte do humano mesmo, assim, como eu voltei diferente, como eu voltei... a visão das coisas fica diferente, né? A gente olha para as coisas de forma diferente. Então, isso só pode ser importante para mim, porque antes uma coisa que me incomodava, hoje eu já olho e falo, isso não vai me incomodar mais, porque eu já estou descansada, isso daqui não vai tirar minha paciência. Ei, Carlos, bom dia. Então, eu quero desejar boas-vindas para o Círculo em 2025. A minha leitura é que 2024, para mim, foi um ano muito corrido, e com a coordenação do curso, especialmente, acho que isso deu uma atropelada, a gente ficou algum tempo aí sem encontro. Então, hoje, eu queria começar o ano com a gente fazendo o planejamento nosso desse ano, como é que nós vamos nos organizar, o que, que a gente mantém, o que, que a gente faz, como é que nós podemos e quem a gente quer chamar aqui para o nosso encontro também. Eu já falei, mas eu vou insistir aqui, a gente tem agora no horizonte a defesa da Bruna e do Carlos, e acho que vão ser dois momentos importantes para nós também, assim, de um encontro com pessoas que estão, né, Bruna mais recente, o Carlos desde o início, mas para a gente poder compartilhar essa trajetória, eu acho que é importante isso também. Então, nós vamos depois compartilhar lá no grupo com vocês, mas acho que faz parte aí do caminho desse círculo, né, que a gente vai trilhando com vocês aquilo que eu acho que vale a pena e faz a gente produzir conhecimento e faz a gente também refletir sobre aquilo que a gente tem trazido do Paulo Freire para esses tempos atuais. Eu acho que essa que é a questão. O que é que o Paulo Freire, nesse tempo, pode contribuir, né, para a nossa relação, especialmente com a educação, porque eu acho que isso é a grande contribuição freiriana. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente começar aqui com a ideia do planejamento? Gostaria de dar alguma notícia que eu esqueci, como diz o Léo, hoje eu estou afiada, que eu vim com, já perguntando, quem já está terminando o doutorado, quem não está. Podemos seguir, então? Então, espera aí que eu estou tentando aqui. Parece que ele não está me ouvindo. Agora sim.
Então, talvez aqui, para quem já está há mais tempo, né, a gente vai só retomar algumas coisas que eu acho que eu acho importante para a gente no planejamento, até para a gente ver, às vezes a gente, eu mesma não tenho noção de tanto quanto a gente fez, né? Não tem noção de tudo que a gente já percorreu aí nessa trajetória do círculo, então, que começa, na verdade, é um ciclo muito novo, né, gente? De 2020, então, nós temos 4 anos de existência só, mas na hora que eu vou fazer esse planejamento nosso aqui, eu vejo como é que a gente já fez um tanto de coisas, assim. Então, eu sempre lembro, e vocês também têm que me ajudar a lembrar, que é um projeto de extensão, então, todo mundo que precisa para fazer qualquer tipo de currículo, por exemplo, né, a Bruna, a própria Lana, que a gente também tem que fazer, enfim, quando vocês precisarem dessa certificação, está no CIEX, eu tenho feito anualmente. Quando não está ainda, a gente acaba fazendo também uma declaração de participação no círculo, por quê? Porque é um projeto de extensão da universidade. Então, quem precisar, é só me falar, se não tiver lá no CIEX, eu faço a declaração de participação para vocês aí também comprovarem. E em 2023, a gente também fez um projeto de pesquisa, cadastrou na ProPP, um pouco para trazer essa reflexão sobre a pesquisa, que a gente, uma das coisas do planejamento que nós vamos ver hoje é isso, como é que nós vamos caminhar com isso, né? É claro que a gente já tem algumas pesquisas, assim, feitas a partir do círculo também, da linha de pesquisa, mas eu acho que a gente ainda precisava pensar em alguma coisa para fazer aqui, nesse grupo. Então, eu trouxe essa ideia porque é isso, né? A gente, mesmo começando um ano, e aí eu acho que vocês, não sei se vão concordar comigo, mas a análise que eu tenho feito é que, quando a gente viveu a era Bolsonaro, foi muito difícil para a gente criou uma expectativa muito grande de um governo popular, a gente, inclusive, se declarou, né, e fez campanha para esse governo, e não tenho dúvida de que era a melhor escolha, não tenho dúvida de que era a melhor opção, mas a gente tem tido algumas decepções, e essas decepções, elas acabam. Porque uma coisa é você se decepcionar com o antagônico, né? Com aquele que realmente não pensa como você. Outra coisa é você se decepcionar com alguém que você acredita que seria possível fazer uma política pública, que seria possível fazer um governo que fosse na perspectiva que a gente acredita. Então, isso não tem sido fácil para mim, especialmente, assim, acho que nem nenhum de nós, mas eu vou falar do meu lugar, e vocês podem falar do de vocês, mas, assim, algumas coisas que a gente tem visto como pé de meia para professor, mais professores, né, coisas que são tudo que a gente questiona, né, políticas públicas que fazem só para ficar com o nome, ficar conhecido como aquele ministro que fez o pé de meia, aquele ministro que fez aquela, e dá um nome, né, sendo que nós temos aí, ao longo da nossa história, políticas públicas que a gente defende, que a gente entende que precisavam ser ampliadas, como PIBID, como residência pedagógica, né, então, isso tudo traz para a gente essa coisa de como é que a gente continua com a esperança, né, com a utopia, com o sonho. Então, eu fico sempre lendo Paulo Freire, Valorização da Carreira Docente, sim, né, Léo? Que a hora que a gente vê, ontem um colega numa reunião que eu estava, ele ainda brincou, falou, gente, vamos sair da reunião feliz, porque afinal de contas, nós agora vamos ter 20% de desconto nos hotéis quando a gente for viajar. É uma coisa que... É 15. É 15? Eu acho que ele ainda falou 10, eu falei 20. É tão surreal que eu não sei nem como é que se justifica uma coisa dessa num governo progressista, assim, né? É como se não atacasse a coisa em si, ficasse nessa coisa do penduricalho, né? Vamos fazer uma coisinha ali, vamos fazer uma coisinha aqui, vamos dar uma diversão ali, e aí
nos decepciona muito. Então, essa frase do Paulo Freire, tirada da Pedagogia da Esperança, é um pouco para a gente pensar a partir daí, né? Porque é difícil, né? Porque a gente dá né, nesse desencanto, a gente acaba falando, nossa, mas e agora? Lutar a partir do quê, né? Porque também não quero voltar numa era Bolsonaro, mas também como é que faz para a gente não lutar por questões. É um que vive numa corda bamba, vive sempre nessa tensão entre aquilo que a gente pode ou não fazer. E aí, como também eu trouxe duas frases que estão dizendo um pouco para mim dessas coisas, que é a tentativa que eu faço de buscar alternativa, que é deixar de estar demasiada certa das minhas certezas, né? Como que é que a gente faz para tirar um pouco dessa coisa de que eu pensei que, eu achava que assim fosse. Então, acho que eu tenho buscado um pouco entender como é que isso não pode ser o desencanto, mas tem que ser aquilo que a gente também já discutiu aqui algumas vezes, que é também uma ideia que talvez a gente tenha romantizado demais, né? Um processo político que a gente sabe que não é tão simples assim, não é simplesmente entrar num governo, não é simplesmente estar no poder, não é simples assim, né? Então, é mais complexo do que isso, e talvez, pelo sofrimento, a gente tenha criado muitas expectativas, e essas expectativas agora não estão sendo atendidas, então a gente está naquele movimento de agora, José, e agora, Maria, para onde caminhamos, né, para onde vamos. Então, é um pouco do que eu tenho refletido, e eu queria compartilhar com vocês. Léo, com você. Que assim, a gente está num governo de transição e a gente tem que lembrar que nosso legislativo está horrível, né? Nosso legislativo em todas as instâncias, aí, municipal, estadual, que é quem faz, não adianta também, tipo, é, é, é lutar. Mas assim, eu não esperava muita coisa, não, a mais, assim. Eu vou dizer uma coisa, pela primeira vez eu que vou esperançar. Eu paguei pau pro presidente do IBAMA, cara. Eu imaginava que a gente já estaria começando os negócios do petróleo na Foz do Amazonas, e o Rodrigo tá segurando a pressão forte, né? Então, me surpreendeu nessa parte do governo ambiental. Uma notícia boa, pelo menos. Aí a gente fica procurando isso, né? Onde que a gente vai se apegar, por exemplo. Mas eu estou enganado ou essa semana que quase que ele perde o posto? É, o nosso presidente já está falando contra, o ministro de Minas, desde o começo do ano, está no embate, né? Quem está segurando ele lá, eu acho que é a Marina, mas ele aguentou a pressão. Porque, assim, a pressão está muito forte, né? A gente está num momento de transição energética e o povo está querendo esgotar aquela tática suicida, né? Esgotar até o último pingo de petróleo antes que seja totalmente inviável, né? Então, no mundo inteiro agora, eles estão indo atrás. Mas vamos ver. É isso. Como professor, é só dar ré, né? Tá difícil. Carlos. Olha só, um parênteses, né? Porque essa questão, o Léo falou da questão da transição energética, e eu recentemente lendo um livro do Nego Bispo, né? O A Terra Dá, a Terra Quer, né? E ele critica, né, justamente a questão dessa romantização da transição energética, né? Que tem uma coisa que é maravilhoso, tudo mais. Mas ele fala justamente, por exemplo, na questão da energia eólica, que próximo daqui os animais não sobrevivem porque o barulho é muito forte, né? Então ele vai fazer toda uma crítica que há toda uma romantização também em torno disso, né? Para a gente poder problematizar e poder enxergar
as questões que estão por trás de tudo isso. Isso mesmo, Carlos. Vocês sabem que eu estou com a minha lista também de uma das coisas que eu quero ler ainda, é ele, ainda não li, mas acho que é uma reflexão necessária, né? Porque a gente fica. Mas é isso que é a dificuldade nossa, né? Até onde e como vamos enfrentar essa realidade, a partir, inclusive, dessas leituras que a gente faz, né? Enfim, não é para desesperançar a gente, não, gente, é só para a gente também não sair muito fora da realidade, né? Realmente não está um tempo difícil. Eu acho que isso tem desgastado a gente, assim, no sentido do cansaço, né? Por isso que eu estou falando dos tempos, das férias. Eu acho que isso tudo a gente tem que dar mais valor do que o que a gente dá, porque parece que a gente vai entrando na roda e achando, não precisa de férias, não, uns dias está bom para descansar, não está. Não é a mesma coisa, não dá o mesmo sentido, assim. E aí eu trouxe algumas coisas para a gente relembrar também, porque a gente tem um Padlet que é com a apresentação nossa, eu acho isso muito importante, quem ainda não fez, e depois eu posso mandar também esses próprios slides para a gente poder fazer. O nosso Instagram, que tem gente que está no círculo, mas ainda não está no nosso Instagram. Não tem, Isabela? A Isabela tá, gente? Tá, não tá? Eu tô. Aí, Isabela. Que hoje é a Isabela que faz nosso acompanhamento do Instagram. Então, bom dia. Falei bom dia para você? Falou, bom dia, gente. Então, eu acho que vale a pena só relembrar, né, que existimos lá, e acho que é importante, porque ali acaba que é um canal de comunicação também, né, gente? Qualquer coisa que eu fico sabendo, eu posto lá, da Isabela também, nós também podemos fazer isso. Enfim. O nosso canal também do YouTube, que tem todas os nossos encontros, e o nosso site, que também eu e a Isabela temos tentado atualizar, especialmente com as turmas. Eu estou um pouco atrasada com isso, mas eu espero em breve fazer. E aí também é só o caminho para a gente lembrar, assim, 19 de setembro, né? Eu acho que a gente lembrar essas datas é importante, porque faz parte da nossa história. Nós começamos em 19 de setembro, no meio da pandemia. Éramos um projeto de extensão que chamava Inéditos Viáveis na Formação de Professores. Fizemos um curso com a ONG... nossa, agora eu esqueci o nome da ONG, quem lembra? ABC do Glória. ABC do Glória, isso mesmo, Carlos. A sexta jornada político-pedagógica lá da Unicamp, que a gente também participou no centenário 2021. Aí depois, a partir de 2021, a gente já começa a cadastrar o projeto de extensão já como círculo, né? E o evento da exposição Paulo Freire Sem Mais, que foi também um evento interessante. O nosso observatório, que é isso que eu acho que a gente precisa aqui pensar em algo, precisa no sentido não de que a gente tem data, nem pressa, nem nada, mas eu acho que seria importante a gente fazer algo assim que pudesse materializar o observatório também. As defesas de mestrado que já tivemos até agora, né? Defesa do Ricardo, defesa da Karen, que também está aqui, e a continuidade do círculo, que eu acho que isso também a cada ano, então eu vou renovando o projeto, né? A gente avalia e renova. Por isso que aí, quem está desde o começo, desde quando ele se transforma em projeto de círculo mesmo, no próprio CIEX já tem os certificados. Quem não está, aí talvez a gente não tenha lá, é aquilo que eu falei dos certificados, que eu acho que também não é que a gente faz por isso, mas é que isso também é importante, né, para dizer que a gente tem participado desse movimento. A metodologia que a gente criou de fazer o em leitura, encontros, em praxis, em formação e em pesquisa, que são movimentos que eu acho que a gente aqui, eu só retomei para a gente ver como é que a gente vai querer fazer daqui por diante. O em leitura, que a gente até agora sempre achou importante ter uma leitura de um livro aqui juntos, a gente não lê o livro juntos, na verdade, a gente discute o livro, né? Ao longo desse caminho, a gente já leu esses livros, né? Ai, tá faltando Educação como Prática da
Ah, nem eu sabia do efeito que eu tinha feito. Nós começamos com a educação como prática da liberdade, educação em mudança, pedagogia da autonomia, pedagogia do oprimido, pedagogia da esperança, e professora Cintia Não foi nosso último livro, lido aqui no Círculo. E, então, eu trouxe só para a gente lembrar, né, que eu mesmo esqueço. E no último formulário que a gente tinha feito, em 2024 ainda, a gente tinha decidido discutir política e educação. Acabou que a gente não fez nenhum encontro do Em Leitura. O Em Leitura se transformou num encontro, e a gente não fez. A gente tem aí também uma lógica, né, que é isso, a ideia não é a gente ler o livro, mas é a gente discutir o livro a partir de inspirações, de leituras de mundo, problematização, às vezes uma leitura da palavra, e as sínteses possíveis que a gente tem feito dos livros, mas a gente ainda tem que melhorar as nossas sínteses, inclusive, porque a leitura é boa, mas depois, na hora que a gente faz o movimento de síntese, a gente acaba deixando. Mas é um movimento que a gente fez até aqui, que eu particularmente gosto, mas acho que é bom a gente também avaliar e ver como é que a gente faz, se a gente vai ler política e educação mesmo, se a gente continua com esse combinado feito em 2024. Eu acho importante, eu acho um livro que o Paulo Freire escreveu em vida, né? É um mais reflexivo, especialmente com essas questões que a gente está falando aí, das questões mais próximas da sociedade atual, né? Então, eu acho que vale a pena, mas a gente vai ver hoje. O Encontros, e aí eu trouxe um pouco desde lá, então, 2020, que veio a Nima, a Débora Maza, a Catarina, a Ana Paula, a Ivanilde, o Alexandre Saul, que também estiveram conosco, o professor Antônio Cláudio, lá do Instituto Federal, o grupo de pesquisa do professor Celso, que também esteve conosco com a ideia dos círculos dialógicos. 2023 foi o ano do memorial também, então foi um ano muito corrido, né, para isso. Eu trouxe só para lembrar, porque 2023 a gente não tem encontro com ninguém. Eu falei, mas por que a gente não fez? Aí eu lembrei que era por conta do memorial. 24 a gente tem com a Sharon, né? A gente no ano passado teve a presença dela conosco, e com o Diego também, que eu acho que foram duas discussões interessantes para nós sobre as ontologias do oprimido, e a Sharon com o grupo do Rio Grande do Sul, que também teve. Acho que é isso, esse diálogo, eu acho que é o João Colares, isso. Ah, gente, tá vendo, Isabela? Esqueci o João Colares na hora do Remember. O Emprax também, eu sei que eu não coloquei todo mundo aqui, mas o Emprax é a gente contando um pouco as nossas experiências. O ano passado a Nair também contou, a Clarice Carolina já teve, a Débora, o Schleider também já teve conosco contando a sua experiência. A Nair contou como é que foi o sanduíche dela lá em Portugal. E o Em Pesquisa, que é o nosso observatório, que a gente também fez todo o processo de construir a pesquisa juntas, aqui no Círculo. Criamos as linhas, né? Vou só lembrar vocês, assim, que o observatório foi um processo de construção mesmo bem coletiva. A gente tinha um grupo em pesquisa e nós lemos as cartas dos encontros internacionais do Paulo Freire. A partir dessas cartas, a gente estabeleceu quais eram os nossos princípios como pesquisa, e a gente decidiu ou definiu com as pessoas que tínhamos quais seriam essas linhas de pesquisa dentro do observatório, né, de fazer a partir da formação de professores, dos direitos humanos, da escola e da ecopedagogia. E a gente precisa no sentido de vamos ver o que fazemos aqui a partir daí, né? Como é que nós vamos organizar o trabalho para agora, 2025? O que nós podemos fazer nesse ano? Então, eu trouxe uma proposta. Então, a ideia é que, se vocês concordarem, que a gente leia mesmo Política e Educação, né? Porque é isso que ainda ficou na nossa
no nosso planejamento anterior e que a gente não cumpriu, então que a gente fizesse esse ano essa leitura. Eu tentei ver datas que não batiam nem com o Estado, nem com a Prefeitura em relação aos sábados letivos, mas eu não sei se dá certo isso, porque às vezes também o calendário muda, né, gente, tem alguma alteração, um sábado não foi possível, vai para outro, mas eu tentei pegar os dois calendários e não colocar datas aí. Pensei da gente fazer março, abril e maio, o Em Leitura com Política e Educação, em junho, porque aí a gente tem um tempo maior e decidir hoje, inclusive, quem que a gente gostaria que viesse conosco, conversar, né, no círculo, e deixei as outras datas aí para a gente conversar aqui hoje e ver como é que a gente faria isso. Por quê? Porque eu acho que como a gente está começando um ano, vou só me justificar, não quer dizer que tem que ser assim, mas o Em Leitura, ele vai dando um pouco essa coisa do grupo, a gente se conhecendo melhor e tal, e depois a gente pode pensar em outras coisas, né? Como se a gente agora fosse reconstituir o grupo, aí o Em Leitura dá um pouco mais essa possibilidade, e depois a gente pensaria nos outros momentos para a gente pensar no ano. Eu pensei em outubro, o mês do professor e da professora, a gente não ter um encontro, e talvez a gente pensar em alguma coisa que a gente possa fazer nesse mês, mas não ter um encontro como a gente sempre faz. E é isso. Então, agora eu abro para vocês falarem o que vocês acham, o que vocês pensam, como que a gente podia ir organizar nossos tempos, os nossos espaços no círculo, para pensar o ano. Eu pensei também, porque das outras vezes vocês vão lembrando junto comigo, a gente faz o primeiro semestre e depois faz segundo semestre. Aí, eu achei que a gente tinha que dar essa continuidade no ano, assim, para a gente ver até onde a gente vai chegar, para a gente não chegar sem terminar com alguma coisa que a gente quer em 2025, por exemplo, né? Como se a gente estabelecesse aí um objetivo para nós nesse ano de 2025. Então, tá com vocês. O Léo já está me tirando aí, falando que eu estou fazendo Semana do Saco Cheio do Círculo, o mês de outubro. Mas Tá vendo? pensei nisso. É só ter 15% de desconto, o povo já começa aí a aproveitar a semana do saco cheio. Nós nem calendário na UFO temos. Então, eu não sei nem como é que vai ser o nosso 2025 ainda. Eu ainda estou no 2024-2. Mas acho que talvez por isso, né, essa coisa que está tão difícil na universidade por conta dos calendários, eu pensei, não, vamos ter um calendário anual, assim, para a gente poder saber até onde a gente vai esse ano. O que vocês acham? Primeiro, vamos pensar aí, o política e educação, vocês acham que podemos permanecer? E aí Me nós sentindo um precisamos... adolescente, só interagindo através de emoji. Ai, quem não faz isso, né? Eu, então... Outubro tem Amped, não sei também se eu irei nessa Amped, que vai ser em João Pessoa, certo, Bruna? Isso, vai ser João Pessoa. A Amped de João Pessoa e o Conedu em Recife, todos em outubro. Tá bem, Rogério, valeu, bom te ver aqui. Vamos agora para a defesa. Quando? 26 de outubro, se eu não me engano. 26/10. Sempre outubro tem uma demanda grande, né, de viagens. Mas é uma coisa que eu... De 26 a 30. O Conedu, se não me engano, é de 1 a 3, Recife. 1 a 3 de outubro também? Eu não tenho certeza não, Camila, mas Tá, depois a gente compartilha lá também. É por aí, ou 1 a 3 ou 3 a 5, não tenho...
João Pessoa está na super referência agora para o evento, né? Porque o ano passado foi o Endip, agora a Amped vai ser lá também. Alguém aqui foi no Endip? Não, eu também não fui Eu dessa enviei vez. trabalho, mas eu não fui. Apresentadores foi. Você Camila. foi, Anaí? Camila, só Oi, Camila. Foi um Ah, grupo, né, da UFO, professora Giovana, isso a mesmo, Vanessa. isso. Aí foi a Jéssica, foi uma outra amiga minha também, foi umas meninas também que é orientando do professor Roberto, foi uma turma da UFA aí, da FACED. E você gostou do evento lá? Eu gostei, é uma cidade muito tranquila, assim, e gostosa de ficar, sabe? Porque os outros lugares, eu tinha passado por um evento em Salvador e eu não gostei muito não, porque muito perigoso no lugar, o lugar que era. Agora lá em João Pessoa foi muito bom, um local muito bom, a universidade, super tranquilo também de você ir e vir. Eu gostei bastante. Ah, joia. Então eu acho que isso, Carlos. Então, eu quero só, já divulgando e puxando um pouco para a sardinha, embora também não sei se eu vou conseguir ir, mas o GT da Educação Popular vai fazer um evento, um dia, acho que não sei se ainda está previsto, no Museu das Ligas Camponesas, né? Então, assim, tá muito interessante, a gente está, no próprio grupo, tem surgido algumas discussões, né? Porque as ligas camponesas elas tiveram um papel muito importante na educação popular no Nordeste, né, e aí a gente tem, o próprio Paulo Freire também teve uma relação, e esse ano teve o aniversário de uma das líderes que fez 100 anos, da Elizabeth, eu não estou lembrando agora o sobrenome, eu estou buscando aqui para, né, mas fez 100 anos, o professor Orlandil, que é da educação popular, que inclusive teve em Uberaba, ele tem acompanhado e tem articulado isso, inclusive ontem postou uma série de fotos, né, e o trabalho das ligas camponesas hoje vem sendo um trabalho de referência para o próprio MST, né, para os setores progressistas católicos, como a Pastoral da Terra, por exemplo, né, então tem todo esse movimento, então já deixando, né, porque quem for, de repente, passar um momento com o GT de Educação Popular, né, pode ser uma boa alternativa, né, e a Camila tem esse diálogo também com o Tiago, então pode fazer essa ponte. Joia, boa indicação para a gente pensar aí, né, no que a gente pode fazer, especialmente, eu também ainda não decidi se irei ou não, eu fiquei um pouco, não com o GT, né, o GT, vocês acham que eu tenho que mudar de GT mesmo, eu estou em crise ampediana. Ô, gente, agora, então, nós já temos um grupo do Em Leitura, né, aquela coisa de quem quiser entrar, quem quiser fazer parte dele, fica à vontade, eu depois mando aí um link para quem quiser fazer parte. Agora, eu acho que, então, se combinamos que vai ser política e gestão, que outubro vamos ficar assim mesmo, porque fica a semana do saco cheio, e a gente pode participar dos eventos que estão aí, né, Amped, Conedu, pensei até da gente, mas aí já lotou de eventos demais. E agora eu queria sugestões para a gente pensar no encontros. Quem que a gente chamaria? O que vocês acham? Elizabeth Teixeira, a Silvia colocou aqui, é a Elizabeth que você estava tentando lembrar o nome. Silvia, se você quiser também falar um pouco aí do Em Leitura, o que você acha? Se dá para ficar aquele grupo, como é que ficamos? Olá, bom dia. Bom Tudo dia. bom? Ah, a Lana também está aí, pode falar, mas acho que pode permanecer o mesmo grupo, mas assim, com aquele desabafo, né? O pessoal participar mais, né? Quem vai. Não, eu sei que todo mundo tá cheio de coisas para fazer, mas às vezes a gente tem um grupo no WhatsApp, mais um, né?
Mas, assim, falta interação sobre a leitura e sobre a apresentação. Aí fica sempre os mesmos, né? Então, pessoal, porque todo mundo tem muito conhecimento, então é enriquecedor, né? A gente debater, levar o debate para a reunião. Só isso. Mas acho que continua o mesmo, podemos discutir lá separadamente, mas todo mundo que quiser participar. Parece que tem bastante gente, mas aí um fala, o outro fala. Fiquei até meio chateada o ano passado, porque faltou, né? Mas justamente porque o pessoal estava ocupado demais, tá? Muita coisa, muita tensão, desesperança com o governo. Não tive nenhuma. Mas olha o Trump, gente. Olha o Trump. Já pensou? Então, a gente precisa refletir nisso também. Às vezes, uma coisa mais morna é melhor que aquilo que está acontecendo lá nos Estados Unidos para o mundo todo, tá? Só isso, aproveitei para dar até essa deixa, né, da sua última reflexão, Camila. Mas estamos aí. O grupo, a gente geralmente se encontra antes dos encontros pelo menos uma vez, né, fora a reunião mensal, para preparar a apresentação. Então, para quem tiver interesse, é muito interessante também, tá? Lana, por favor. Não, eu concordo com a Silvia, eu acho que o grupo pode permanecer, mas também quem tiver interesse de participar, acho que é super importante, né? Porque, como ela disse, mais cabeças pensantes aí é sempre muito bom. Eu acho que é um grupo bastante interessante, a gente se enriquece muito lá nos momentos que a gente está discutindo e preparando a organização mesmo, né? Para o dia da reunião. Então, eu acho que essa correria, nossa, esse sufoco, até não coloquei lá no e-mail que a Camila colocou, mas eu li aquele livro, as pessoas podem já ter lido, que é A Sociedade do Cansaço, me senti ali assim, falei, meu Deus, precisamos rever muita coisa, né? E acho que é isso, a gente vai acumulando tanta coisa que a gente não sabe dizer não, e aquelas coisas que dá prazer para a gente, como porque é muito prazeroso estar lá no grupo, discutindo, fazendo a leitura, preparando o material, a gente acaba se sentindo assim, não conseguindo atender de fato. Mas se a gente se organizar bem aí, a gente consegue levar e fazer um bom trabalho, como a gente fez nos outros momentos aí do grupo. Acho que é isso. Isso. A Isabela já está falando aqui que quer entrar em leitura, ó. O Léo também já colocou as datas. Beleza. Eu vou fazer aqui, Carlos, não sei nem se você, mas eu queria muito chamar a Marinês para vir no círculo. Aliás, tem duas coisas que vocês não falaram, eu vou colocar aqui. Vou colocar, Brenda, o WhatsApp do... Eu tinha vontade de convidar a Marinês, que é Vocês estão me ouvindo? Não, né? Estão me ouvindo? É que vocês fugiram aqui de mim, saiu. A Marinês, que é a orientadora do Carlos. A Marinês tem um projeto de pesquisa que é o Paulo Freire Internacional, assim. Eu já falei dela para vocês, eu acho que a gente, não sei se a gente já, não sei, mas enfim, eu gostaria de chamá-la para ela contar um pouco dessa pesquisa que ela fez, não sei o que vocês acham. Diga, Léo. E a Nima, ela ganhou o Jabuti ano passado, queria tanto ler os livros dela, mas tá caro demais por enquanto. Ganhou o Jabuti, os livros estão muito caros os dois, tipo 300 conto, mas tô super afim de ler o livro e podia conversar sobre esse projeto, sobre esse momento dela também. Eu acho que podemos também pensar num evento mais caseiro e celebrante, que a gente nem falou, nem fez nada, né, contra o círculo. Verdade. Eu achei que foi tão importante e legal. Importante. O primeiro jabuti acadêmico, né, e ela ganhar, foi muito importante mesmo. Eu concordo com o Léo, né? Vocês sabem que já é uma pessoa muito próxima a mim, que ainda teve isso do ano passado, ter ganhado o Jabuti, mas eu também tinha pensado nela, porque acaba que a gente
quem está aqui desde o começo, ela participou mais, né, 2021, ali no centenário e tal. Agora, a gente ela tem estado conosco menos, então, talvez fosse uma boa convidá-la também. O que vocês acham, então? Tem 2 nomes, então, a Marinês e a Nima. Pode fazer as 2, Isabela. A gente pode fazer 2 encontros, que aí a gente, sendo 2 pessoas, a gente faz 2, assim, porque aí eu fico com os nomes, e aí tem datas aqui, e a gente vai vendo como que a gente pode fazer esse encontro com uma e depois com outra. Eu acho que vale a pena, porque você não acha, Carlos? Aí me ajuda? Você não acha que a Marinês é uma boa? A Marinês é uma pessoa tão próxima. É como se a gente estivesse decidindo agora que são as pessoas mais próximas, mas que a gente não teve a oportunidade ainda da escuta, do diálogo, né? Uhum. E Eu aí acho, eu acho super interessante, e a Marinês, nessa questão de fazer essa pesquisa do Paulo Freire Internacional, ela tem trazido umas reflexões interessantes sobre a questão da relação do Paulo Freire com o currículo, né, com os autores críticos, né, americanos, ingleses, do campo do currículo. Né. Ela fez uma fala bem interessante no ENDIP. Eu não fui, mas eu acompanhei o processo, né, a respeito da questão da relação do Paulo Freire com a didática, mas a partir de uma outra perspectiva, tomando como referência a educação como prática da liberdade. Né? Inclusive, a gente vai ver que lá na educação da prática da liberdade, Paulo Freire, educação como prática da liberdade, né? O Paulo Freire já falava de um método ativo, e o pessoal veio, onde veio foi justamente a nossa crítica, e o pessoal veio com a ideia de metodologias ativas hoje como se fosse algo novo, algo... Na década de 60, Paulo Freire já falava, o método ativo é justamente um método pautado no diálogo, na problematização, na participação, enfim. Né? Então, acho que é um bom nome, e estou aqui defendendo. Tenho caminhado com ela nesses 4 anos, né? Construindo a minha pesquisa, também com parceria no Café com Paulo Freire da PUC-Rio, que eu sou organizador juntamente com ela e com Renato Pontes, que é uma pessoa que vem estudando a EJA. Então, acho que já fiz minha defesa, né? E outro que eu acho que aí depois a gente pode pensar, que agora você falou no café, era isso, a gente também chamar um dia Eliana para falar do café nacional, né? Eu acho que aproveitar, assim, essas relações que a gente tem mais próximas, a Eliana também é uma delas, que eu acho que vale a pena. O Café com Paulo Freire hoje tem ampliado muito esse espaço do debate também sobre o Paulo Freire, né? Apesar de não ter essa perspectiva acadêmica, mas eu acho que tem trazido o Paulo Freire muito para o debate, especialmente para a educação básica, para a reflexão de alguns grupos de pessoas que estão nos municípios, né? Ô, Camila, não tem uma perspectiva acadêmica, mas grande parte dos cafés estão vinculados a projetos de extensão. É tanto que dentro dos cafés tem um grupo das universidades, né? Porque assim, grande parte é cadastrado como projeto de extensão, né? E tudo mais, né? E o café vai realizar um encontro presencial em setembro em Porto Alegre, né? A gente está organizando esse movimento todo, né? Ai, que legal. Ai, que legal. Um encontro presencial, né? Porque o café foi criado em 2018, né? O primeiro café foi criado em 2018, e hoje a gente hora se organiza, hora não se organiza, mas tem uma média aí de 40 cafés, geralmente oscila em 40 cafés em torno do Brasil, em alguns países da América Latina e na Europa também. Não, e hoje já tem uma revista, enfim, eu acho que o Café com Paulo Freire também fica para, como não sei, se a gente conseguir também, eu coloquei no chat aí o link para vocês entrarem no Em Leitura, tá? Que é o grupo específico do... E nós também, Clara, que eu estou vendo que é a primeira vez, o nosso WhatsApp do grupo, eu também vou colocar.
porque tem gente que pode não estar lá, né? A gente também tem, é isso, como a Silvia falou, mais um grupo, mais um WhatsApp, mas para a gente ali, eu acho que o nosso grupo é respeitoso, assim, a gente não fica, né, é só hora que tem alguma coisa que a gente coloca, se tem alguma atividade, alguma ação, assim, a gente acaba colocando. Eu tinha muito o desejo, gente, aí nós vamos voltar. Então, fechamos isso? Podemos fazer... se as professoras convidadas não puderem estar, eu tenho a Fabiane Freire, que é minha banca de mestrado, é mesmo, ministra de disciplina de Paulo Freire aqui na Universidade Estadual de Maringá. A Bruna está fazendo mestrado lá, gente, e aí eu já tive com a Fabiane, inclusive. Eu acho que nós todos, naquela época, não sei se vocês vão lembrar, mas um evento que a gente participou, apresentando o círculo, que foi feito por ela. Então, aí a Bruna nos fez reencontrar de novo, por meio da banca dela, foi muito interessante também, assim, o reencontro. Acho que a gente pode ficar com esses nomes, então, também. Pode ser? E eu vejo, faço os convites, a gente vê como é que a gente pode tê-las aqui para conversar um pouco, né, até essa estrutura do café, por exemplo, pode até também nos dar alguma luz, porque eu acho que o que eu fico pensando, especialmente com o Observatório Paulo Freire, eu tenho pensado sobre isso e que as pessoas têm procurado a gente, assim, eu não sei se vocês vão concordar, mas a ideia do observatório é que a gente pudesse também organizar ali, né, por meio de um repositório, que a gente tivesse a oportunidade de colocar quais são os grupos de pesquisa, quais são, por exemplo, os cafés com Paulo Freire. Quando, não sei se eu vou retomar para vocês me ajudarem aí a pensar, quando a gente foi falar com o Anderson Alencar, que é aquele que fez o Memorial Paulo Freire, Memorial Virtual Paulo Freire, né? Ele falou, Camila, mas isso já tem. Isso tem, mas de forma isolada, né? Tem num lugar sobre grupos de pesquisa, tem num lugar sobre as teses e dissertações, tem num lugar sobre aquilo, mas não tem num lugar só. Então, eu falei para ele, mas você acha que isso vale a pena? Ele falou, eu acho que sim, mas eu acho que a gente não deve retirar a importância dos lugares que tem, a gente deve sempre somar, porque é isso que ele também, gente, eu não sei se eu já compartilhei isso com vocês, que ele me ensinou. Por exemplo, às vezes a gente usa lá, eu especialmente uso muito o glossário que eles têm, né, do Paulo Freire em vídeo e em áudio. E ele sempre fala para a gente fazer referência à fonte que vem aquele glossário, porque aquilo ali teve um documento ou um material que está no acervo do Paulo Freire virtual, que foi retirado para fazer aquele glossário. Então, é sempre bom a gente fazer referência a esses tantos espaços que têm referências, acervos, materiais sobre o próprio Paulo Freire, né? Então, eu acho que tem duas coisas que no observatório me fazem pensar da necessidade da gente aqui aproveitar o que somos, quem somos, que é também essa dimensão que a gente tem de ter pessoas de diversos lugares, diversos espaços, que não só daqui, por exemplo, e que a gente poderia fazer um mapeamento disso, né? Primeiro, talvez, por isso que eu estava querendo resgatar aquele Padlet lá nosso, assim, um pouco da nossa história, né? Qual estado, de que regiões as pessoas que que transitam no círculo já tiveram, para a gente ampliar isso para. E aí, o que essas pessoas produzem sobre o Paulo Freire, como que a gente podia fazer essa busca de como ter. Sabe assim, porque eu fico pensando sempre que as pessoas aqui, né, vocês também devem ter isso, eu não sei, mas acho que deve ser assim também. Toda hora alguém quer saber alguma coisa do Paulo Freire, fala, Camila, onde que está isso, isso?
Isso. Camila, onde que eu busco aquilo ali? Camila, onde que é que o Paulo Freire falou mesmo aquele negócio? Como se eu fosse a memória, pessoa, e não sou, também tem que, né? Não lembro. E o observatório, para mim, teria um pouco essa característica de ser esse espaço do encontro de informações, do encontro de materiais, do encontro de pessoas, do encontro de gente que possam falar sobre o Paulo Freire também, né, assim, no sentido de que tem estudado Paulo Freire, porque nós ainda somos poucos, né, e aí fica uma busca por isso o tempo inteiro. Mas eu também sempre fico pensando que eu precisava de alguém, assim, que fosse um pouco mais das áreas de tecnologia, para entender como é que isso faz, porque o Anderson Alencar, ele fez computação e fez o doutorado em educação com Moacir Gadotti. Então, ele juntou a formação dele de computação com o Paulo Freire e fez o memorial, né? Então, fica faltando um pouco esse lado de como é que a gente materializa isso que está na nossa cabeça, como é que faz esse observatório ser algo vivo, como é que faz a gente ter a oportunidade, por exemplo, de analisar até isso. Outro dia eu estava na sala de aula, agora eu não me lembro mais, gente, onde que era, mas aí, acho que era assim, uma estudante falou para mim, não, porque na minha época, lá na minha escola, estou tentando lembrar onde que foi, não me lembro. Eu estudei numa escola que chamava Colégio Paulo Freire. Aí eu falei, mesmo? Ela falou, sim, mas o colégio acabou. Porque era só o nome, só tinha o nome do Paulo Freire, mas o colégio era um colégio super tradicional e tal. Fazer esse mapeamento, tem escolas, aqui em Uberlândia tem uma escola municipal Paulo Freire, será que tem, não tem? Enfim, tanta coisa que eu queria investigar nesse sentido de mapear, né, de ter a oportunidade de aonde a gente enxerga que ele está de outra forma, ou aonde eu acho que a gente, especialmente o círculo, tem me trazido isso, assim, a gente ainda precisa sistematizar o conhecimento sobre o Paulo Freire, porque a forma como nós o negamos, especialmente na universidade, faz com que ele não seja, nem sabe aonde buscar, nem sabe aonde procurar, né? É uma coisa... Vê, gente, eu estou falando isso para vocês, eu sou uma professora da UFO, por exemplo, da universidade que eu estou, não sou uma professora que está aqui desde a existência da UFO. Hoje as pessoas acham que vai falar do Paulo Freire, é a Camila, mas não pode ser, tem que ter muito mais gente que está falando do Paulo Freire, tem que ter muito mais referências, tem que ter muito mais outras coisas que eu possa buscar e que não fique aí centralizado, né, ou então achando que só uma pessoa que estuda. Eu não acho que isso é real, tem muito mais gente que estuda, tem muito mais gente que lê, tem muito mais gente que... Então, enfim, eu acho que eu já falei demais, mas é essa ideia do como é que a gente podia começar essa investigação. Eu quero saber de vocês, será que a gente retoma lá o Em Pesquisa, aquele grupo que começou e que fez o projeto, para a gente ver como é que, da onde a gente começa, o que a gente precisa primeiro? Será que a gente tenta fazer essa discussão entre nós? Não sei se vocês lembram, mas também acho que foi 24, a gente tinha pensado em fazer um dia do Em Pesquisa, para a gente ver o que a gente poderia caminhar nesse sentido. Então, eu escuto vocês aí para ver, quem está acabando de chegar também pode ficar tranquila com as ideias, porque nós também, mesmo que a gente já tenha um tempo, mas a gente aqui, de verdade, esse círculo é um círculo que e que está do jeito que está, porque é a gente que vai fazendo o círculo. Não tenho uma ideia de vocês são parte de uma ideia já concebida, não, essa ideia é feita aqui com a gente mesmo. Então, eu fico aí para escutá-los. O Léo levantou a mão. Acho que são muitas coisas aí diferentes que você quer fazer, mas pensando numa coisa mais prática aí, talvez a UFO seja um lugar interessante para a gente buscar uma parceria com sistemas de informação, porque fazer um site, uma base de dados que você está fazendo, ela não é tão difícil fazer a estrutura, para quem sabe. E talvez tenha nos cursos aí algum professor que consiga atuar junto com o projeto de extensão, né? A gente arrume, sei lá, estagiários, nem que seja voluntários desses cursos, porque para o pessoal é fácil.
Mas daí assim, a gente teria que definir bem o que, que a gente quer, que informações a gente vai sistematizar primeiro, para fazer um banco de dados e tornar isso disponível. Eu acho que é, é um projeto que é fácil fazer com parceria, né? Para quem sabe, assim, eu acho que se a gente buscar essa parceria dentro da universidade é tranquilo para 2025. E aí a gente precisava ter o desenho, né, Léo? É mais ou menos isso que você está falando, assim, o que a gente quer? E para que eu penso assim, ainda mais porque são mais objetivos, o que a gente quer? E aí o que a gente quer, eles tentariam nos ajudar com isso. Que base de dados, o que precisa, qual programação, como é que a gente teria essa condição de ter isso, né, essa informação, porque vou dar um exemplo e eu já te passo. Se vocês forem olhar, estou sem o meu celular aqui do meu lado, mas se vocês forem olhar no celular de vocês, tem um aplicativo que foi feito, mas o Ricardo não está aqui, o Ricardo, na dissertação dele, usou esse aplicativo, Carlos, não sei se você sabe qual que é instituições, como é que chama? Esqueci o nome do aplicativo. Mas o aplicativo, você vai lá, você se cadastra como uma instituição, por exemplo, né? O Círculo está cadastrado lá, nesse aplicativo. Só que eu não consigo consultar o aplicativo. O aplicativo é só uma base de dados. Então, se você quiser ir lá e ver, então tá, tem o Círculo e tem mais o quê? Não tem jeito da gente ver. Então, é isso que eu estou falando do desenho, porque, por exemplo, ter um observatório que é só para nós, para mim não faz o menor sentido, tem que ser um observatório que tenha condição de ter acesso, né, de dar acesso às pessoas, de chegar naquela informação ali. Não é só a base, mas é a base, claro, eu estou aqui indo para além do sonho possível, mas é tipo a base de dados que o INEP tem sobre as escolas no Brasil, como se fosse isso, a base de dados sobre, mas que você pode consultar, você vai saber da escola ou do grupo de estudo que está lá cadastrado na Federal de Pernambuco, assim como na Universidade de Minas Gerais, assim como, enfim, então realmente preciso da gente fazer um, um desenho, né, do que se quer para que a gente possa chegar. Então, Hilda e depois Carlos. Não, sobre a ideia do Leonardo de usar os recursos da universidade para a construção de alguma plataforma, alguma coisa assim, o Léo, nós estamos passando, assim, momentos muito complexos no meio técnico, né? Nós construímos algumas ideias lá na DIRCS, né? E nós estamos atrás para registro, para poder realmente extrair esses dados de forma para poder interagir. E estamos com um problema sério. Camila, não para TI lá na UF. Os meninos, assim, temos, assim, hoje um corpo de TI mínimo, e, assim, eles estão recebendo muito mais no campo particular, quando você consegue abrir um concurso que alguém aceita vir, e aí o que acontece? Rapidamente sai o projeto já em Brisa. Nós temos 4 anos com ambulatório afeto, e a ideia é ter uma plataforma para a gente registrar, porque o governo oferece algumas, por exemplo, a perícia médica tem, o sistema de exames periódicos tem, mas você precisa de ver um ambulatório que a gente atende promoção de saúde, não tem, porque o governo não fez e a gente não consegue fazer localmente por conta dessa dificuldade momentânea. Né? Então, assim, é uma coisa desesperançosa. E ainda mais, a notícia que nos traz é que já foram desligados mais de 200 terceirizados, que é o grupo que também nos apoia, né, com algum material, com alguma sistematização, assim, nem que seja nessa. Então, assim, vai ter um redimensionamento técnico, né? Ou seja, o que já estava muito precário, eu penso que 200 trabalhadores terceirizados foram desligados e ameaça de mais cortes para contenção de gastos, porque a universidade está, assim, muito endividada. Então, assim, não é tirar a esperança com relação ao uso da UF, mas só contando a realidade que nos encontramos. Carlos. Eu fiquei sem som, tá me ouvindo? Ah, tá.
né? Então, Camila, você estava falando aí, eu fiquei pensando que é um trabalho, pelo que você está sugerindo, é um trabalho um pouco parecido com o que a cátedra de Paulo Freire lá na UFPE tem feito, né, de mapeamento das cátedras, dos trabalhos, tudo mais, né? Seria mais ou menos isso, né, da gente tentar fazer essa compilação. E aí eu estava pensando se não seria também nessa questão da gente, de repente, sistematizar em torno dos eixos, né, que está no projeto do observatório. E aí eu vi, por exemplo, a questão do eixo de ecopedagogia, e acho que esse é um tema que merece muita nossa atenção, né, e que, assim, as informações que a gente vem encontrando a respeito disso, né, ainda são muito espessas, né, ou são muito dispersas, melhor dizendo, né, então, talvez voltar esse olhar, ou não sei se fosse o caso, de repente, de criar grupos de trabalho dentro da gente se dividir e pensando e trabalhando e buscando essas informações para poder ir atendendo um pouco em torno de cada um desses eixos. Claro que é um trabalho que vai demandar um certo tempo, que não vai ser somente para esse ano, né? E com relação à formação de professores, eu não sei se vale a pena, mas eu fiz um levantamento para a minha tese, não do Paulo Freire, mas eu fiz um levantamento de estudos dos últimos 10 anos no GT de formação de professores da Amped. E aí eu fiquei pensando, e se a gente fizesse também esse trabalho de onde é que está o Paulo Freire na formação de professores, né, de olhar, de fazer esse olhar para, né, pelo compilado, são 209 estudos apresentados de 2013 para cá. Onde está o Paulo Freire? Né, há estudos anteriores que colocam que o Paulo Freire estão entre os 5 mais citados. Mas em que aspecto? O que o Paulo Freire vem sendo citado, vem sendo apresentado na formação de professores? Tem se discutido outras obras ou ainda tem sido restrita à pedagogia do oprimido, à pedagogia da autonomia? Tem se aprofundado o pensamento do Paulo Freire ou simplesmente tem se repetido como citação apenas para poder justificar ou para poder ilustrar aquilo que está escrevendo? Qual a profundidade, a contribuição que o Freire está dando para a formação de professores, né? Então, acho que é uma sugestão que vem me ocorrendo e a gente vai, como a gente está construindo junto, né, eu quis compartilhar com vocês, aí a gente vai amadurecendo as ideias. Essa daí me encanta sobremaneira, até porque eu também gosto muito disso e pensar que, por exemplo, foi um pouco o movimento que a Karen fez na dissertação dela, né? Que é para contrapor até aquela coisa, mas o Paulo Freire é responsável pelas mazelas da educação brasileira. Como assim, se ele não está na formação? Como assim, se ele não está na escola, né? Onde está? O que efetivamente se tem de Paulo Freire nesses espaços educativos, assim? A Karen fez um mapeamento do curso de pedagogia nas instituições federais mineiras, né? E descobriu que ele está muito como coadjuvante do processo formativo, se aparece, né? Aliás, é isso, né, que nós temos que discutir aí a partir da política e educação mesmo, porque ainda é muito eurocêntrica a nossa formação, ainda é muito eurocêntrica a nossa pós-graduação, ainda é muito voltado para autores que não são nossos, que não são daqui, que não são da nossa realidade, como se isso, acho que a gente já conversou sobre isso uma vez aqui, né, como se isso desse sustentação, status acadêmico, né? Parece que você não pode usar o Paulo Freire numa pesquisa, por exemplo. Isso eu tenho falado nas bancas em que eu tenho ido, assim. Fica o Paulo Freire para fazer uma epígrafe, para fazer uma discussão específica, por isso que eu insisto, né? Do Carlos eu ainda não li, mas da Bruna eu já participei da qualificação e vale a pena, porque a dissertação é refletindo o Paulo Freire. Não o Paulo Freire biografia, o Paulo Freire pensamento. Eu acho que nós temos que fazer isso, é o Paulo Freire pensamento, e não a epígrafe, não colocar ele como um detalhe da sua tese ou da sua dissertação, porque, e eu sei disso, porque eu já ouvi isso de colegas, eu achei que o Paulo Freire não dava conta de sustentar a discussão.
Aí tem que trazer alguém, né, o Anair? A gente já discutiu isso um pouco. Aí tem que trazer os franceses, aí tem que trazer os portugueses, aí tem que trazer os americanos, porque senão parece que não dá, não sustenta. Olha, por que que a gente faz isso com a gente mesmo, né? Quem disse que não sustenta? Eu nunca recebi ninguém, até hoje, assim, nunca vi ninguém falar assim, não, é porque aí quando a tese foi, ou a dissertação foi analisada pela CAPES ou pelo CNPq, eles disseram que não pode ter só um autor brasileiro. Eu nunca vi ninguém falar isso. É nós mesmos que vamos criando as referências que a gente acha que são referências que sustentam ou não o conhecimento. E, especialmente aqui, a gente tem essa coisa de que a gente com a gente mesmo não sustenta, é a gente com a referência, né, internacional ou europeia, ou, porque a gente acha que daqui não pode sair. E aí podem me julgar, mas eu tenho dito assim, por que que não dá conta? Onde não dá conta? O que que nós não temos? Quais referências a gente precisa buscar em outros lugares que não os nossos? Assim, não sei se eu estou querendo ser muito ensimesmada, mas eu acho que a gente precisava dar uma retomada nas nossas identidades mesmo, nas nossas defesas, no conhecimento produzido aqui, pra gente, e a gente tem, eu não acho que a gente não tenha, né? Léo e Bruna. Bom, pegando um gancho da sua fala, professora, eu participei da minha banca para defender o projeto do doutorado essa semana, e uma das professoras falou para mim assim, você não acha que você foi muito ousada? Porque o meu projeto de tese, né, ele é continuação da dissertação. E aí ela me fez explicar para ela por que a ousadia de escolher Paulo Freire e se basear somente nas obras dele, foi uma dos quesitos. Aí eu defendi, né, a amiga dela falou assim, mas eu adoro pessoas ousadas, acho que a gente tem que ser ousado mesmo, porque eu tive um encontro com Paulo Freire, é uma professora bem antiga, ela foi explicando. Ela falou assim, a gente vê poucas pesquisas ousadas, Bruna, e falar do Freire assim, eu acho que é uma gratificação muito grande, porque eu levei vocês também, eu falei, olha, eu me respaldo, né, no círculo também que eu participo, com pesquisadores que são já dessa área, enfim. Mas foi uma das perguntas que ela me fez, o motivo da ousadia de se referenciar só em Freire para defender a educação infantil como um todo, assim, né? Muito legal. Léo. Só voltando, assim, a parte de formação, eu acho que talvez não seja nem só um problema de formação inicial. O que eu vejo, assim, essa pessoal em carreira curta ainda na educação, mas vê, é que tá um pouco batido isso, os professores já não aguentam mais, sabe? A gente já tá com uma sobrecarga muito grande de trabalho, e parece que professor é a única profissão que você sai do curso sem estar pronto, né? Tipo assim, que exigem que você faça a formação. Vou dar um exemplo. No novo ensino médio, a gente tem que fazer obrigatoriamente uma formação numa plataforma lá, daqueles cursos EAD, independente se você já tem formação, se você não tem formação, todo bimestre tem que fazer uns cursos horríveis e com formação. Eu acho que isso vai distanciando um pouco, sabe, a gente, os professores desse espaço, assim, do Freire, porque cansa, né, e ao mesmo tempo se encontra situações muito difíceis na lida, né, salas super cheias, excesso de trabalho para você preparar as coisas, falta de material, né, eu não sei que talvez, acho que esses dia a dia também afaste um pouco essa discussão e a vinda do Paulo Freire, sabe? Mesmo a formação continuada. Sei. Quando fala em formação, Esse até modelo arrepia. tá, credo. Eu sei. E é muito difícil, né, essa transformação, assim, desses espaços institucionais que já foram criados e que as pessoas acham que não tem outro jeito de se pensar, tem que ser desse jeito. Então, tem que obrigar, e tem que fazer, e tem que... E aí vai ficando, perde o princípio, né? Não, e você Carlos. também tem um sistema, né, que
que atrapalha um pouco. Então, nem sempre a gente tem a liberdade de fazer projetos, né? Passa por secretaria, passa por CEMEP, passa por Secretaria de Educação, inspeção. Muitas vezes você quer fazer alguma coisa, mas o que vem pronto, né? Essa gestão atual do Estado, ela tá bem assim, né? Então, a escola ganhou um prêmio, Escola Transformação lá, com dinheiro para gastar, mas o dinheiro vem com projetos que você escolhe, mas já vem prontos, né? E daí você já tem que fazer aquele projeto, e é isso. A influência da administração nas escolas. Eu fico pensando, gente, acho que eu já repeti isso aqui, mas eu passei um período atuando na área de RH, logo que eu cheguei aqui no Rio, que eu não consegui trabalho como professor, e, gente, é incrível como tudo que eu via lá no início dos anos 2000, até a ideia de apagão, a gente tinha uma questão de apagão eu não vou lembrar do termo específico agora, mas era uma espécie de apagão de empregos, né, de vagas, né, lá no início dos anos 2010, 2011, e que a gente hoje vê a questão do apagão docente. Era apagão de talentos, né? Era a grande discussão do RH, e a gente vê essa mesma discussão, mas não era sobre isso que eu queria falar, fui só instigada. Eu queria trazer, a gente falou a respeito de formação de professores, e eu tenho uma amiga que trabalha lá no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e fez uma atividade de campo com os alunos ao Memorial Paulo Freire, em Angicos, que é um outro espaço, Camila, que eu acho que a gente poderia colocar na nossa lista, não para esse ano, mas de repente para o próximo ano, para fazer esse diálogo com o pessoal do Memorial, porque eles vêm trabalhando em algumas linhas que eu acho interessante. Uma delas é a formação de professores, uma outra é a questão de jogos, de tecnologias, enfim, eu acho que é um caminho interessante. Mas aí convidou uma colega dela aliás, a colega se ofereceu para ir para também, né, participar da aula, e essa colega disse que não gosta do Paulo Freire, porque o Paulo Freire, para ela, o Paulo Freire, o método do Paulo Freire não traz resultados, né? E aí, olha só a postagem depois que ela voltou, né? Que a pessoa voltou, fez uma postagem, eu vou, não sei citar nomes e tudo mais, mas chegou até mim, foi publicado, então eu vou ler. Aula de campo em Angicos, Memorial Paulo Freire. Paulo Freire deu destaque para a realidade do aluno, apresentando os métodos de alfabetização através da realidade conhecida pelo educando. Todavia, pouco se fala dos resultados dos métodos usados por ele. Apenas reproduzem sua ideologia progressista e marxista para doutrinar os alunos e terem um partido político. Palavras de uma pedagoga. E aí eu fico me perguntando se o curso de pedagogia, que é um curso que tem uma visão, olhando para as licenciaturas, uma visão, uma perspectiva mais crítica, o que você vai esperar, por exemplo, do professor de outras de licenciaturas, como, por exemplo, de matemática, que tem uma visão, que a gente tem essa percepção de ter uma visão muito mais fechada, né? Sabe? A gente ficou fazendo uma análise do discurso dessa mensagem, né? Porque até metade parece que ela foi se convencendo um pouco em relação ao Paulo Freire, mas depois o mais, aí, né? Eu falando com a minha amiga, mas será que ela percebeu que ela está sendo tão política, tão ideológica com esse comentário? Eu acho que é por aí. Então o que eu vou sugerir, especialmente nesse em pesquisa, que a gente pudesse retomar o grupo para a gente, a partir daqui do que a gente escutou hoje, a gente pensasse nesse desenho, Léo, para a gente, e todos, né? Mas assim, para ver como é que a gente pode, entre nós, já ir buscando os dados, enquanto a gente também vai vendo, e daí eu sei a realidade da universidade, que soma-se àquilo que a gente falou no começo, né, do cenário, a gente
Se a gente for pensar nisso, parece que a gente vai deixar de existir, assim, a gente vai minguar, né? Você não tem essa sensação? Parece que a gente vai chegar uma hora que vai acabar, porque não tem segurança, não tem limpeza, não tem gente, quer dizer, não sei como é que vai ser mesmo, assim. Agora, eu também não gosto, assim, como princípio também, é de que, como é que nós vamos fazer? Porque ali é o meio de trabalho, nós vamos ter que ver como é que vai acontecer, porque também ficar só anunciando qual é a realidade concreta, nós já estamos vendo, gente, só para vocês terem uma ideia, a quantidade de terceirizados, primeiro, que tem, né, na universidade pública, e esses terceirizados agora, a empresa que os contratou por conta das questões financeiras da universidade, ela está demitindo esses terceirizados e recontratando por um salário menor, para fazer o mesmo serviço ou mais. Então, olhem como isso, numa universidade pública, deveria ser uma coisa que a gente não deveria aceitar, né? Tem que... como é que você vai... E hoje nós temos lugares, na Faculdade de Educação é um desses, que a gente depende dos terceirizados, não tem mais efetivo. Enfim, eu acho que é um cenário que não realmente, a Hilda falou, e eu estou só reafirmando e dizendo que é esse o cenário que a gente tem, essa é a realidade mesmo, né? Então, não adianta a gente querer não enxergá-la, mas ao mesmo tempo a partir disso, o que é que a gente pode, talvez até fazer aí com o próprio Anderson, uma parceria com ele, que ele possa pensar a partir de um desenho mais claro do que a gente quer, né? Se a gente não tiver por aqui, não sei, mas acho que a gente pode... da terceirização das escolas, sim, né, a terceirização da gestão, você contrata os gestores da escola para coordenar, para dirigir, já tem aí no município, a partir dessas OSCs, né. Lana, você tinha levantado a mão? Tinha, mas era sobre essa questão dos terceirizados nas universidades, né? Aqui a gente veio, 2024 foi um caos. Eles não renovaram o contrato com a empresa, não renovou. Quando chegou o final de dezembro, assim, que a gente fica naquela expectativa de final de ano, aquela coisa toda, né? Mais de 40 pessoas foram dispensadas e ainda não foram recontratadas. Então, assim, para a cidade do Porto de Catalão, que, querendo ou não, a universidade é um local que emprega muita gente, foi um baque, pegou muita gente surpresa, o pessoal está aguardando a possibilidade de ser recontratado, se for recontratado, por exemplo, foram 60 pessoas, a perspectiva é não contratar os 60, é um número menor, né, e isso, gente, é um baque muito grande. E tanto os que trabalham no setor administrativo, quanto de limpeza, segurança, então está um climão bem ruim mesmo. Adriana. Bom dia, né? Oi, Léo. Então, né, a gente fica ouvindo aí, Camila, e esperançando ao mesmo tempo, né? Primeira questão da terceirização, ela é bem gritante, não só, né, nas universidades, mas nas escolas, por exemplo. A gente tem passado, né, a falta do pessoal que não quer mais, porque também o salário não compensa pelo quantitativo de horas, a pessoa entra às 10 da manhã e sai às 8 da noite, então é bem complicado, né? Eu estou falando das escolas públicas, que a gente, até conversei ontem com uma das meninas que foi contratada, que ela já foi ASG lá na escola, anteriormente, e agora ela voltou como terceirizada. Ela falou, nossa, eu estou porque preciso, porque senão não ficaria. Mas aí, quando você coloca aí que nos doutorados, no mestrado, quando fala só de Paulo Freire, né? A Bruna falou aí da defesa que ela fez em relação a isso. Só ele, né? Gente, eu acho que esse só também não pode existir. Eu fico pensando na nossa colocação enquanto professor. Nós temos excelentes professores e muitas formações
não dão palavra para os professores que já se tem. Sempre busca alguém que fale de fora, alguém que vem de fora, e a gente tem professores mega especiais que falam sobre aquilo ali. Às vezes eu já fui muito em reuniões, e aí eu falava, nossa, lá na escola, isso era assim, tem alguém que fale sobre, falta essa valorização também. Então, quando a gente vê, né, se Paulo Freire não está sendo valorizado, imagina nós, réis mortais professores aqui. Eu penso que a educação ela tem que mudar aí como um todo, né? Como desde a formação básica, lá na pedagogia, mas também na nossa, depois que a gente entra nas escolas estaduais e municipais, os palestrantes também, precisa que seja o nosso colega que está do meu lado ali, trabalhando e desenvolvendo um bom trabalho, precisa que ele fale, né, nas escolas ou em espaços que são produtores de formação sobre a sua prática, porque eu vejo que tem práticas especiais e produtivas. Então, precisa que esses professores tenham essa abertura para também falar sobre. É isso. E o círculo a gente desabafa e fala, e isso é muito bom. E eu acho que, então, para a gente pensar nessa ideia da pesquisa, tá vendo como é que isso instiga a gente, né? Até para a gente ter mais dados sobre isso. Quando a gente fala do processo de formação, né? Como o Léo está falando aqui, não só inicial, mas também como é que a gente pode buscar isso. E aí eu vou dar mais uma informação para vocês hoje, parece que a gente voltou bem no desabafo do desânimo, mas lembra que é importante que a gente desvele essas realidades, até porque daqui surge a justa ira para a gente pensar no que a gente vai fazer. A denúncia é importante, o anúncio é importante, mas eu acho que é importante também viver esse momento da crueldade das relações no sistema do capital e especialmente da colonização feita no nosso país, né? Porque essa semana, especialmente, eu tive a oportunidade de participar de uma reunião da ANDIFES, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior públicas, né? E eles tiveram um encontro dos pró-reitores de graduação para discutir a 4 de 2024, e a sala estava aberta, e eu fui participar desse encontro. E lá estava, e duas colegas fizeram a apresentação dos seus projetos institucionais, uma da Federal de Juiz de Fora e outra da Federal de Minas Gerais. E aí, eu não sei se todos e todas aqui sabem, mas o Estado de Minas Gerais, com a coordenação da UFMG, tem constituído uma rede mineira de formação. Essa rede mineira de formação, eu acho que, eu não sei se todas, mas a maioria das instituições de ensino superior do país, desculpem, de Minas Gerais, estão participando dessa rede de formação. E aí, quem é o coordenador, o representante, o ideário, assim, de quem é o ideário para a constituição dessa rede de formação? É o Paulo Freire? Não. É o Anísio Teixeira? Também não. Sei lá, eu acho que qualquer uma das mulheres e homens que aqui no Brasil estiveram e produziram conhecimento sobre formação de professores que nós temos, quem que é que coordena a rede? O Antônio Nova. Então, o Antônio Nova é a referência que vem dizer aqui para a gente, com todo respeito à produção do colega na área, na formação, acho que não estou aqui, quem sou eu, para dizer qualquer coisa nesse sentido, mas assim, por que a gente precisa disso? É o meu pensamento. E agora, eu estava aqui até procurando um e-mail, porque eu queria ler para vocês, assim, mandaram um e-mail para a gente, compartilhando um pouco o processo, né? Eu não sei quem participa pela Federal de Uberlândia, mas eu sei que a Federal de Uberlândia está participando. Mas eles mandaram um e-mail para a gente, tipo, falando, olha, venha conhecer o que a rede mineira está produzindo com
com a participação do Antônio Nova, e sabe aquela visão assim de que é a pessoa que está sendo a referência e ninguém questiona, e a colega, por exemplo, por isso que eu lembrei disso, ela dizia na hora da fala dela, assim, que o Antônio Nova já não fala mais sobre formação e valorização, ele fala de profissionalização. E tudo bem, gente, eu sei que é importante as mudanças das nomenclaturas para que a gente possa ressignificar coisas ou atualizá-las e tudo mais, mas assim, eu acho que tem coisas que a gente precisa ainda manter, porque a formação é algo que a gente ainda... Porque quando eu mudo de nome, e na profissionalização para mim, eu tiro um pouco do peso da formação. E acho que é isso que a gente acabou de falar aqui, tem um impacto, eu não aguento mais, essa formação não pode ser desse jeito. O que significa formação na vida e na profissão de um professor e de uma professora? Então, é só para dizer para vocês, mais uma vez, insistir nisso, na importância da gente pensar nesse observatório como meio de mostrar para o mundo, né, o pensamento do Paulo Freire, no sentido de dizer, gente, é possível que a gente faça reflexões a partir desse autor, de outros autores que também fazem parte da história da educação brasileira, né? Carlos. Então, Camila, você trouxe uma fala que me é provocante e recente também, né? Porque aparece na minha pesquisa, né? Nos meus estudos ao longo da tese, né? E o Nova é justamente esse autor mais referenciado, inclusive no GT8, né? Então, por exemplo, a questão do Paulo Freire, ele acaba sendo trabalhado mais em outros GTs, como no GT de movimentos sociais, no GT3, no GT6, no GT18, de educação de jovens e adultos, do que mesmo na formação de professores em si. E o que é mais interessante é que, assim, os autores mais trabalhados, né, por exemplo, a Nova, o Tardif, né, são homens brancos, europeus ou americanos, né? E a gente tem no Brasil e acho que no Brasil a gente a parte do Paulo Freire, mas a gente tem um grupo de professoras que tem um histórico de trabalho na formação de professores e que muitas vezes são deixadas um pouco de lado em detrimento dessas pessoas. Marli André, Bernadette Gatti, Vera Candô, Selma Garrido Pimenta e tantas outras, né? Eu estou trazendo essas que já vêm construindo desde a década de 80, né? Mas a gente acaba, né? E é interessante porque, por exemplo, eu tive que fazer esse movimento, por quê? Porque eu fui cobrado também em trazer mais, robustecer a minha discussão sobre formação de professores, né? E aí eu fui, por exemplo, eu estava discutindo, no início da minha tese, a intenção era sair com o conceito de formação permanente, né, que o Freire vai utilizar. Mas aí, por exemplo, eu comecei a perceber, a trabalhar um texto da Vanilda Paiva, que a Vanilda começa a cair em cima da discussão sobre a questão da formação permanente. E aí eu tive que buscar, por exemplo, materiais, eu tive que pegar esses dois livrinhos aqui do Pierre Furter, Educação e Reflexão, Educação e Vida, por conta da relação, isso de livros de 66, para essa relação do Paulo Freire com o Pierre Furter, e os dois trabalharam juntos, né? O Pierre Furter veio e tudo mais, né? E a gente começa a perceber essas relações. Tanto que você falou em relação aos franceses, eu queria não poder estudar, mas a escrita do Paulo Freire está entrelaçada por franceses, né? Ontem mesmo eu precisei baixar um livro de um existencialista católico, né? Falando sobre o personalismo, porque ele vai falar a respeito do engajamento. Então, assim, é aquela questão de que a nossa escrita ela é fruto também das nossas leituras, dos movimentos que nós vamos fazendo, né? Mas, assim, dentro dessa perspectiva, uma das denúncias que vem sendo feita, inclusive em um dos estudos que eu levantei na AMPED, que eu vou endossar, como a gente estuda, por exemplo, a Europa, os americanos, e desconhece, sobretudo, os latino-americanos.
né? A gente tem as referências do Brasil, né? E aí a gente geralmente utiliza a partir do viés que a gente está seguindo, ou pela Selma, ou pela Vera, ou pela Mali, né? Mas em termos de autores da formação de professores latino-americanos, né? Então, talvez Quase nenhum. a gente precisa, talvez, né? E é porque não tem, não, talvez porque a gente não conhece. Não conhece, que tem, a experiência da Colômbia me mostrou isso, e você tem razão. As fontes freirianas, né, aonde o Paulo Freire bebeu, também são fontes europeias também, né, americanas, europeias, mas então tem alemão, tem francês, tem inglês, enfim. Até também por conta do tempo histórico, mas é isso, nós temos também que fazer a crítica, nós não estamos aqui também só para fazer a leitura sem fazer essa reflexão que eu acho que a gente tem feito aqui, né, até onde e em que momento que isso. Aqui eu achei o e-mail, eu queria ler para vocês verem que não é coisa da minha cabeça. A Rede Mineira de Formação preparou uma coleção de vídeos estrelados pelo professor Antônio Nova, imperdível. Posso até compartilhar com vocês o vídeo, não duvido que sejam imperdíveis, mas é que eu realmente acho que a gente precisa repensar algumas coisas, especialmente na academia e naquilo que a gente faz. Então, vamos voltar lá só para o calendário, que nós já estamos chegando no fim de hoje. Hoje é uma reunião mesmo de planejamento, gente. Quem chega no primeiro dia hoje, talvez não seja, porque no próximo encontro a gente já vai discutir o livro, e talvez seja uma discussão mais... eu acho que fica mais interessante, né, quando a gente traz o livro aqui para a nossa reflexão. Mas pensando no nosso calendário, então, nós podemos fechar assim, e eu fico de fazer os convites para as pessoas, e eu fiz aqui a listinha, porque aí, se a Marinês não tiver como, né, nenhum tempo, eu posso ir para Nima, que a gente já decidiu, mesmo assim que a gente fique com as duas esse ano, aí eu vou para a Fabiane, para a Liana, e a gente tenta aí buscar esses encontros que a gente vai fazer. E o outro encaminhamento é a gente retomar o grupo em pesquisa, com isso que a gente conversou hoje, como é que a gente pode bolar uma estratégia da gente já ir buscando fazer pelo menos esse mapeamento, para a gente ver o que a gente pode investigar nessa questão. Tanto que eu acho que a gente colocou aqui da ecopedagogia com a formação de professores, nesse sentido de qual é e onde está ou não está, né, o Paulo Freire nesses espaços educativos, pensando na educação a partir da formação das escolas. Pode ser? Posso, Isabela, também liberar o link do grupo de pesquisa, que eu acho que isso também ia ser uma... Deixa eu pegar aqui, porque eu já vou colocar aqui para nós. Peraí, gente. Ô Camila, não sei se você lembra que eu falei com você no ano passado, da gente fazer uma entrevista para publicar na revista como espaço de materialização do observatório. A gente pode realizar isso esse ano, se for bom, assim, para o grupo. Nossa, Isabela, sim, eu lembro demais, e lembro que, inclusive, eu queria que fosse com a Eliette, porque ela já está ficando mais velhinha. Eu vou anotar aqui também que a gente pode, talvez, fazer uma ação dessa. A vez que a gente fez a entrevista, não sei se vocês lembram, no centenário de 2021, a gente fez a entrevista com a filha do Paulo Freire, né, com a Madalena Freire, e foi assim, pelo Google. A gente precisa, é claro, pensar no roteiro antes e tal, mas foi pelo Google, e nós gravamos e depois não transcrevemos não, né, Carlos? Vocês que transcreveram lá no café uma entrevista com ela, mas nós aqui no Círculo nem chegamos a transcrever. No café a gente fez com a Fátima. Isso, eu falei Madalena, mas foi com a Fátima também. Nós fizemos com a Fátima, A Fátima, foi com a Fátima, Sim, então eu acho que é uma boa a gente pensar nisso, vocês não acham também? Com pessoas, pode ser outra. Eu pensei na Eliette agora, porque a Nima até essa semana me pediu o e-mail dela, e a última vez que ela participou da banca minha de titular, ela estava já aposentou, né? Eu estou pensando nela, mas eu acho que tem outras pessoas, Camila, também que a gente pode... A Eliette da UFPE?
Aí eu quero aproveitar o gancho, de 13 a 15 de maio, tem um encontro das cátedras, né, lá na UFPE, tá? Já estão divulgando, ainda não, pelo que eu vi, ainda não liberaram a programação, mas no colóquio eu me aproximei de uma professora, que é a professora Targélia, e aí ela me mandou mensagem esses dias, falando a respeito de, né, me convidando para ir e tudo mais, né? Mas ainda não liberaram a programação, mas deve estar saindo por esses dias, tá? Então, assim, quem de repente interessar, o encontro das cátedras, que o ano passado seria em maio, aí acabou tendo alguma questão que foi realizado somente em novembro, acho que foi por causa da greve, acho que foi por causa de greve, né? Então, de 13 a 15 de maio, em Recife. Eliette é um amor, gente. Eliette é uma maravilha de pessoa, gostosa da gente ouvi-la, sentar para ouvir, aquele tipo de pessoa que você senta e vocês passam horas ouvindo-a falando. Camila, você está muda. Estou falando e meu microfone está... Jesus, o que eu fiz aqui agora, pessoal? Peraí. É que eu quero só para a gente encerrar, trazer a fala do Freire que eu trouxe para a gente, que é do Política e Gestão, um pouco eu trouxe umas pitadinhas, né, para a gente poder já pensar aí no próximo livro e na nossa leitura, mas essa ideia da gente pensar, já que hoje fica um pouco, quando a gente vai buscar também a problematização da realidade, né, eu acho que quando a gente vai fazer um pouco esse desvelamento da realidade, a gente fica com parece um cenário meio pessimista, né, e eu acho que às vezes é importante, como eu já disse, mas também é importante que a gente termine assim com aquilo que é possível fazer a partir disso. Então, ele vai dizer, daí a necessidade fundamental que tem o educador popular de compreender as formas de resistência das classes populares, suas festas, suas danças, seus folguedos, suas lendas, suas devoções, seus medos, sua semântica, sua sintaxe, sua religiosidade. Não me parece possível organizar programas de ação político-pedagógica sem levar seriamente em conta as resistências das classes populares. Eu quero entender que nós somos esse grupo que vai buscar ser esse espaço também da resistência, da denúncia, do encontro, do afeto, mas que a gente possa aí caminhar nesse ano de 2025, nesse par dialético, né, que a gente, que teve na disciplina, conversou um pouco sobre isso, assim, nesse par dialético entre a esperança e a desesperança, mas num caminho de busca que aí sim é permanente, né, eu acho que essa ideia da formação permanente, do ser humano inacabado, que faz com que a gente continue aqui, né, continue nesse grupo que eu acho que já está carregado de significados para um tanto de gente, que eu acho muito importante ter vocês também junto comigo. Então, quero agradecer a presença de todo mundo, a gente então já fechou, eu vou mandar o calendário para vocês, a Isabela, não coloquei aqui o grupo da UEM Pesquisa, mas eu vou colocar lá no nosso grupo de WhatsApp, tá? Porque eu não achei aqui na minha busca primeira. Vamos tirar uma foto, gente? Então, nossa, para a gente registrar aqui e poder, quem puder abrir a câmera, acho que para a gente registrar o primeiro encontro, então encontraremos em março, novamente, né, com já aí o Política e Gestão como, então temos, fica um pouco de tempo, mas a gente sabe que a gente vai fazendo a leitura ao longo também, então quem ainda não leu, é um livrinho menor, de bolso, então acho que dá para fazer a leitura para março, a gente já começar a prosa com o Política e Gestão, tudo bem? Então, quem puder ligar a câmera para a gente poder tirar uma foto. Ei, Giovana, o Luan também eu não tinha visto.
Bom dia, gente. 1, 2 e... X? Bom dia. Peraí, gente, eu vou ter que tirar de novo, porque apareceu o bom dia no meio. Aí, agora sim. Vou mandar lá para nós, então. Beijos para todos, todas e todos. Obrigada. Até março ou antes, né? Vou divulgar para vocês aí as defesas, os encontros, para vocês também poderem participar. Camila, eu preciso Oi. devolver uns livros seus. Quarta-feira, você tá na UFO? Em algum Essa momento? quarta? É que assim, eu tô com aula todos os outros dias, manhã e tarde, né? Daí, esse bimestre, vamos ver, esse ano eu espero que as quartas estejam mais tranquilas, é meu módulo Que na horas? prefeitura. É porque eu dou aula quarta à noite. Não, daí fica a seu critério. Ah, então a gente pode combinar a quarta, sim. A gente chega mais cedo, eu chego mais cedo, a gente toma um café. Tá, eu tenho um compromisso na quarta, que eu pego a Mari na escola, entre Que 5h30. Que Eu hora que você sei. começa? 7. Vamos achar um Tá, dia. tá. A gente vai se falando, então. Daí eu te mando no WhatsApp, então a gente Tá combina. bom, tá Quarta bom. de manhã e à tarde você geralmente não fica lá não, né? É porque como eu dou aula à noite, geralmente eu vou quarta de manhã e fico à tarde aqui em casa e vou à noite. Geralmente é assim. Não, mas de manhã talvez a gente consiga combinar. Ah, então tá. Então tá. Daí a gente vai marcando que eu tô com. Acho que eu tô inclusive com o livro da Clarissa ainda, aqui do Mulheres da Ciência. Eu Ah, tava sim. organizando a estante, falei, não, preciso devolver isso aí, pelo amor de Deus. Tá joia, tá. Até. Então tá, Abração pra todo combinamos. mundo. Tchau, tchau. Manda um beijo para a Mari, beijo para a Mari. Bruna, eu não o Política e Gestão, bom, a edição, eu mandei já para vocês por e-mail, não, né? Eu vou mandar o que eu tenho aqui eletrônico, tá? Eu vou pedir, eu não tenho esse, pronto. Ah, tá. Tchau, tchau, até mais. Beijo, beijo.